O tema que nós queremos compartilhar com os irmãos e com as irmãs essa noite está em Isaías 40, versículo 31. Nós queremos falar sobre renovação. Renovação. Isaías 40, versículo de número 31. Abra a tua Bíblia aí e vamos ler a palavra do Senhor. A Bíblia diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versículo 31. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos ouvindo aí através desse áudio, nós queremos falar sobre renovação. E quando se fala em renovar, a palavra renovar, ela tem um significado interessante. Significa recomeçar, refazer, reaver, retornar. A gente pode pegar um dos significados e para a nossa vida, para o contexto em que você está vivendo, como por exemplo essa palavra recomeçar. Então nós precisamos nos renovar para recomeçar. Nesse tempo de isolamento, de pandemia, de confinamento, nós possamos estar nos renovando para recomeçar tudo novo. Quando nós olhamos para o texto de Isaías, capítulo 40, versículo 31, o profeta Isaías, ele faz uma comparação muito interessante da pessoa que precisa se renovar em Deus, da pessoa que espera essa renovação em Deus, comparando com a águia. E entre as aves, a águia é a que possui maior longevidade da espécie. A águia, segundo alguns estudiosos, chega a viver cerca de 70 anos. Porém, chega um momento na vida da águia, por volta aí dos 40 anos, da vida da águia, que ela precisa passar por um processo de renovação. Então, se a águia não parar, não for para um canto e buscar se renovar, ela morre. Então, ou ela se renova, ou ela vai morrer. Nessa situação, a águia, ela só tem duas opções: morrer ou se renovar e continuar sendo águia. Só que para se renovar, a águia precisa passar por um processo dolorido, processo que vai levar dias de renovação. Mas ela escolhe ser águia, ela escolhe a renovação. O futuro dela depende dessa renovação. Tem alguma coisa muito semelhante às nossas vidas. Nas nossas vidas também, nós precisamos parar para buscar uma renovação em Deus. Acontece com uma empresa. Se a empresa não se renova, ela fica obsoleta, ela acaba ficando para trás diante das novas tecnologias, da concorrência. Acontece também na vida profissional. Se o profissional não se renova, ele acaba ficando sem oportunidade de emprego, porque a cada dia o mercado de trabalho tem novas exigências para o profissional, ele precisa se qualificar mais, se renovar. Na vida cristã é a mesma coisa. Nós também precisamos buscar nossa renovação espiritual em Deus. Nos renovar em Deus. Para quê? Para que a nossa fé, a nossa vida espiritual não morra. Por isso, nós encontramos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, apóstolo Paulo dizendo o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Esse texto de Romanos, ele quer nos falar que se nós não nos conformamos com algo,
O caminho é transformar. Então, se eu não me conformo, eu transformo. Mas a transformação, ela vem com uma tomada de consciência. Por isso, renovar a partir da mente. Então, a Bíblia está dizendo que essa renovação vai começar pela mente, pela maneira de nós pensarmos sobre a vida, sobre o nosso trabalho e etc. Pela nossa consciência que temos de que precisamos ser renovados. Então, a nossa vida como um todo, a gente está sempre vivendo o processo de renovação. A gente quer renovar nossa casa, as mulheres, renovar o visual, renovar o guarda-roupa, renovar a pintura de um carro. A gente sempre fala em renovar. A palavra renovar está sempre presente no nosso dia a dia. A gente precisa vivenciar processo de renovação na nossa vida. E muitas coisas boas que Deus nos deu, inclusive a família, o trabalho, o próprio ministério, a vida cristã em Deus, depende também desse processo de nós nos renovarmos. E como se dá a renovação da águia? A águia, quando ela precisa se renovar, é interessante, ela vai para uma montanha muito alta e lá ela recolhe-se, ela fica lá, isolada, por um tempo, e ali ela encontra um paredão, um lugar de onde depois de renovada, ela possa voltar voando bem alto. Ao encontrar esse lugar, a águia começa a bater o bico contra a parede. Imagina o processo doloroso que é, como deve ser doído, para a águia bater o bico contra a parede, até arrancar aquele bico. E ela fica ali, vivendo aquela dor, vivendo aquela atitude, mas ela entende que por mais que esse processo de renovação no início gere um desconforto, mas vai trazer o quê? Vai trazer para ela continuidade de vida. Ela vai continuar sendo águia e voando voos altos. É interessante quando nós falamos de renovação e mudança. Toda mudança, assim como a renovação que nos leva para um processo de mudança, ela gera um desconforto em nós. Abrir mão de alguma coisa pode, no início, para nós, ser motivo de lágrimas, de dor, mas é necessário. Abrir-se para mudanças faz com que possamos nos adaptar mais aos novos desafios, às novas situações, ao cenário, seja ele, econômico, seja ele social, seja qual for a situação que nós tenhamos que enfrentar. Mas o processo de renovação é necessário para aquele que quer viver mudanças em sua vida, para situações que são desconhecidas a nós. Guarde isso no teu coração, para que nós possamos resolver alguns problemas, enfrentar situações novas em nossa vida. Requer muitas vezes estratégias diferentes, e o caminho para isso é renovação. Já viu aquela pessoa que está tentando mudar, mas usando a mesma ferramenta, ele está usando a mesma ferramenta e não muda nada, continua do mesmo jeito? Então, a pessoa que quer mudança, mas não quer se renovar para a mudança. Então, a mudança, ela vem, é necessária, mas anterior à mudança, existe o processo de se renovar. Renovação e mudança caminham juntos. Mudança, renovação, não é nada fácil. Mas para quem quiser ir mais longe, para quem quiser alçar voos mais altos, em meio à tempestade da vida, é necessário renovação. Para quem quiser voar voos altos em tempo de crise, em tempos de conflitos, em tempos de pandemia, em tempo de incerteza, é se renovar. O tempo agora que estamos vivendo requer de nós momento de renovação. Para nós cristãos, renovar a nossa vida espiritual, nos renovarmos em Deus, porque não sabemos o que nos espera, mas se nós não nos renovarmos, nós vamos ser pegos de surpresa em muitas situações que ainda estão por vir. Então a renovação exige muitas vezes que nós saiamos da nossa zona de conforto.
Porque para a renovação é necessário rompermos com o conhecido, para viver o desconhecido. Romper o conhecido para viver o desconhecido. E esse conhecido, às vezes, é a zona de conforto que nós vivemos. Nós precisamos romper, às vezes, com a zona de conforto. Como é que é isso na nossa vida cristã? Como é que isso acontece? Por exemplo, eu tenho que levantar a madrugada para orar. Eu tenho que jejuar um pouco mais. Não estamos podendo estar na igreja por esse tempo, mas eu posso me renovar orando mais vezes durante o dia, ler mais a Bíblia, adorando a Deus, com os hinos, que está à nossa disposição. Então, é importante que para aquele que procura a sua renovação, ele entenda que é necessário sair da zona do conforto. Agora, sair da zona de conforto é interessante, porque nós estamos nos desafiando a nós mesmos. Essa é a palavra. Às vezes nós precisamos nos desafiar a nós mesmos e descobrirmos o quanto nós somos capazes, de que em Deus podemos todas as coisas, porque Ele é quem nos fortalece, como diz o apóstolo Paulo. Mas para isso é necessário que nós possamos usar a nossa fé de uma maneira ousada. Mas essa ousadia também depende do que? Desse processo, dessa renovação, dessa comunhão com Deus, dessa entrega a Deus, desse momento onde nós nos abrimos para que Deus possa nos ensinar coisas novas, nos dar inspiração sobre a nossa família, nosso trabalho, as decisões que temos que tomar, as escolhas que temos que fazer. Tudo são importantes, mas é necessário, acima de tudo, nos renovar. No mundo que nós vivemos, irmãos e irmãs, a gente percebe que os avanços tecnológicos, eles são muito rápidos, as mudanças são muito rápidas. Só que quem estaciona, fica em sua zona de conforto, vê as pessoas passando à sua frente e vai ficando para trás. Ou seja, vivemos uma sociedade extremamente competitiva, é assim, e até desleal em alguns momentos, Mas a vida é assim. Mas nós precisamos nos renovar em Deus, nos renovar a nível profissional, nos renovar como empresário, procurar maneira de nos renovar para não ficar para trás. Na vida cristã, por exemplo, muitas pessoas, elas vão muito longe na sua vida cristã, na sua experiência com Deus, porque elas se permitem, porque elas buscam constante renovação. Na medida que elas vão se renovando, elas percebem que conseguem ir mais longe em sua fé, em suas ações. E a gente vê muitas pessoas indo mais longe na sua vida cristã, porque ela está sempre buscando se renovar em Deus. E aí ficar estagnado é pedir para ser passado para trás. A águia, meu querido irmão, minha querida irmã, ela começa a bater com o bico na parede, no paredão, na rocha. Olha que sofrimento, mas sofrimento necessário. Ela sabe por onde começar a sua renovação. E você, querido, você sabe por onde começar a sua renovação? Nós até sabemos que temos que renovar algumas áreas de nossa vida, mas muitas vezes não sabemos por onde começarmos. Queremos renovar a nossa vida conjugal, o diálogo não está legal, a convivência em família não está bem. Muitas vezes não sabemos por onde começar. Então, para que a gente possa entrar nesse processo de renovação, o primeiro passo é você estar indo para um processo, é você aceitar essa necessidade de se renovar e você buscar um local onde você possa se entregar a esse momento da renovação. No caso nosso, esse lugar é em Deus, é na presença de Deus. E aí a águia, muito esperta, ela espera ali nascer um bico, com o qual, depois do bico renovado, ela vai arrancar as suas unhas. A águia sabe que precisa abrir mão do bico para que outro processo de renovação aconteça na sua vida. Então, nessa nossa renovação espiritual em Deus, nós precisamos identificar, saber por onde nós vamos começar essa renovação. Aonde nós precisamos ser renovados. Ou, quem sabe,
Qual é a área da sua vida que, se você começar a buscar uma renovação nessa área da sua vida, as outras áreas da sua vida serão afetadas, serão influenciadas. Por exemplo, a águia, ela vai renovar pelo bico, porque ela renovando o bico, ela consegue renovar a sua unha e, consequentemente, as outras partes do seu corpo que precisa passar pela renovação. E aí, querido irmão, querida irmã, com o bico novo, a águia arranca as unhas velhas. E aí se estende o processo da renovação da águia. Agora entendemos o que Isaías fala, o profeta Isaías diz, que aqueles que esperam no Senhor renovarão como águias, voarão e não se cansarão. A águia vai, espera o tempo certo da renovação para voar bem alto, acima das tempestades. E como águia, precisamos levar a sério o processo da renovação em nossa vida. Se a águia não se renova, ela não conseguirá ir muito longe. É assim, às vezes, para um empresário, é assim, às vezes, para um profissional, é assim também na nossa vida cristã. Porque muitos cristãos param no meio do caminho, desistem da fé, sentem frio espiritualmente, porque não se renovaram em Deus, não pararam para viver o processo da renovação espiritual, e aí começa a esfriar espiritualmente. Então, a renovação espiritual, a renovação, ela é importante em todas as áreas da nossa vida, mas é importante que nós possamos parar e reconhecer essa necessidade de renovar. Afinal de contas, a gente quer renovar tantas coisas materiais e muitas vezes não nos preocupamos em renovar aquilo que é mais importante, a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Como a águia, precisamos nos renovar, e como filhos de Deus, nos renovamos em Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, 16 e 17, apóstolo Paulo nos fala muito sobre isso. Ele diz: por isso não desanimamos. Por que não desanimamos? Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Apóstolo Paulo fala que dia após dia somos renovados. E quem faz essa renovação é o Espírito Santo em nossa vida. Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã nas nossas vidas. Está lá em Lamentações, Jeremias, capítulo 3, 22 e 23. Então, há momentos em que a renovação conjugal é preciso. Pare e busque essa renovação. Há momentos em que a vida espiritual precisa ser renovada. Então, pare e busque essa renovação. Há momentos em que a carreira profissional tem que ser renovada. Então, pare e busque essa renovação na sua carreira profissional. Se não fizermos isso, interessante, se não fizermos isso, algumas coisas vão começar a morrer dentro de nós. Então, quando a pessoa não se renova, os sonhos vão morrendo, vão se acabando. O casamento, quando não é renovado, o amor vai se esfriando, a vida conjugal se torna tão monótona, tão sem graça. Se a gente não renova a nossa vida cristã, nossa vida com Deus, a gente perde aquele ânimo de ler a Bíblia, de orar, de estar na casa do Senhor, de fazer a obra do Senhor. Então, é necessária essa renovação, senão alguns sonhos, projetos, ideias vão morrer em nossa vida. Então, se não nos renovamos também na nossa fé, morremos espiritualmente. E como a águia, precisamos então nos retirar e entregar esse processo. E sermos bem rigorosos nesse processo. Deus, eu preciso me renovar na minha vida espiritual, preciso me renovar na minha fé para contigo. E entregarmos nas mãos de Deus. O Salmo 18, versículo 1 e 2, ele fala assim: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu alto refúgio. Olha que lindo, Salmo 18, versículo 1 a 2. Ele fala, entre outras coisas, que Deus é o alto refúgio dele.
Deus é o lugar forte dele. Quer dizer, o salmista nos mostra que o nosso lugar de refúgio para a renovação é em Deus. Se a águia busca a rocha para se renovar, nós buscamos a presença de Deus para nos renovar. É em Deus que nós nos renovamos. Tal como a águia para que o processo de renovação aconteça, nós também devemos parar diante de Deus, para vivermos uma renovação em nosso Deus, que vai nos dar ânimo em nossa caminhada. E aí, querido, uma palavra importante nesse processo de renovação, guarde essa palavra: desprendimento. Uma palavra importante é desprender. Nos desprendemos de tudo aquilo que possa nos impedir de voar alto. Há certas coisas que não nos deixam voar mais alto em nossa fé, não nos deixam ir mais longe. E nós temos que nos desprender dessas coisas. Por exemplo, a primeira coisa que a águia se desprende, ela vai se desprender do bico. E aí, querido, nós não temos o bico, né? Mas temos a boca. Que quando, irmão e irmã, olha só, estivermos frente à nossa rocha que é Deus, que é Cristo, temos que deixar algumas falas, deixar alguns discursos que não vai ser útil para nós. O que eu quero dizer com isso, querido? Eu quero dizer que às vezes o que nós falamos é pesado demais. Ou seja, algumas palavras que nós falamos contra nós mesmos, julgamos a nós mesmos, é tão pesada que impede a gente de voar mais alto na nossa fé, que faz com que a gente mantenha apenas aqueles voos baixos, tímido. Alguns comentários que nós fazemos sobre a nossa vida. Aquele comentário: eu não consigo, eu nunca vou ser feliz, eu não sou inteligente. Essas palavras que carregam um peso, que pesa a nossa vida, não nos deixa ir mais alto. Então, nos desprender do poder dessas palavras, que pesa às vezes em nosso coração, nos impede de voar alto em nossa fé. Quem deseja voar alto em sua fé, quem deseja ir além das tempestades da vida, quem deseja ir mais longe na sua carreira, quem deseja avançar na sua vida conjugal, tem que ter cuidado com aquilo que fala. Desprendermos também das penas. A águia, ela fica ali se desprendendo das penas. As penas eu quero usar como expressão alguns excessos que nós muitas vezes temos em nossa vida. Por exemplo, ansiedade. Todos nós temos ansiedade. Ninguém consegue viver sem ansiedade. Porém, quando ela está em excesso, nos prejudica, nos impede de voar mais alto, porque ela gera pânico, ela gera medo, e a gente fica apreensivo, ela paralisa a pessoa. O nervosismo e tantos outros sentimentos que às vezes estão em excesso em nossa vida, que nos impede de voar mais alto, de avançarmos um pouco mais. Isso pesa em nós. Então, temos que nos desprender daquilo que está em excesso em nossa vida, daquilo que não precisamos ficar carregando conosco, carregando em nosso coração ressentimentos, traumas passados, lembranças de acontecimentos que você viveu e que até hoje você fica remoendo sobre isso. Tem coisas que não vale a pena você ficar carregando em seu coração. Só vai impedir você de ir mais longe, de viver os propósitos de Deus, de descobrir o quanto você é capaz, de viver o potencial que Deus te deu para viver nessa terra. A águia, ela vai, o que ela faz? Ela arranca a unha, e aí, querido, algo interessante. Uma unha da águia, a unha tem que ser bem resistente, porque através da unha dela que ela vai prender as caças. Ela precisa de uma unha bem afinada ali, vamos assim dizer, bem cortante, bem resistente. E aí, querido, a unha, através das garras, né, a águia, ela segura bem aquilo que ela quer. Aquilo que é o objetivo dela, ela não larga. Ela vai lá nas alturas, mas não solta a presa dela. Aquilo que ela enxergou, que ela foi atrás, ela segura bem forte. E ela passa nas mais altas alturas, vamos assim dizer, né? Mas ela não desprende daquilo. Precisamos sim, queridos,
nos desprender daquilo que nos atrapalha de segurarmos firme nas mãos de Deus. Temos que segurar bem firme nas mãos do Senhor. E a águia, como ave de rapina, que sai em busca da refeição, ela não fica esperando a refeição vir à sua boca. Ou não ficamos esperando as bênçãos vir até nós. Nós vamos atrás das bênçãos. A Bíblia diz que as bênçãos virão e nos alcançarão. Deuteronômio 28. Gosto muito desse texto. Mas no sentido de que a gente não fica parado esperando as coisas acontecer. A águia não fica parada esperando a bênção vir. Ela depende só dela. E quando ela enxerga ali um alvo que vai ser de uma boa refeição para a águia, ela vai em sua direção. Assim nós precisamos, uma vez renovados, sermos em busca daquilo que é importante para nós. O trabalho, a família, a palavra de Deus, a vida espiritual, relacionamento, igreja, estudo, enfim. Nós agarrarmos essas coisas e não soltarmos. Aquilo que é importante para nós, não solte. Aquilo que é importante para você, não abre mão. Não solte, não largue. Você conquistou isso, você segura bem firme. E não importa as tempestades que você passe, mas não largue, não solte, não abre mão. Diferente da águia, todos os dias, Deus está disposto a nos renovar pela sua misericórdia. Todas as manhãs, Ele renova a misericórdia dele em nossa vida. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Em nossa espera para com Deus, somos renovados. Logo, nós não perdemos por esperar em Deus. Então, aquele que espera em Deus, ele nunca perde, sempre ganha. Então, por que esperar em Deus, pastor? Por que esperar em Deus? Por quê? Para que no tempo certo, na hora certa, Deus possa nos levar a voarmos alto. Mas é importante que nós possamos esperar, mas esperar num processo de renovação. Está nos renovando em Deus. Veja, aos 40 anos de vida de existência da águia, ela está cansada. Talvez você já está cansado de tanta coisa que você já viu, já viveu, já passou. Tem gente assim, está sem ânimo para viver, sem ânimo para trabalhar, sem ânimo para recomeçar, sem ânimo para tocar a sua vida. Mas Deus te renova nesta noite. Se você está assim, é porque você precisa buscar renovação em Deus. Como a águia chegou àquela conclusão, porque ela sabe que a continuidade da vida dela depende da renovação. A continuidade do seu projeto, do seu trabalho, dos projetos, do sonho que você tem para a sua família, que você tem para você, a sua carreira, etc., depende de você parar e se renovar. Por isso a Bíblia fala, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E qual o resultado dessa renovação para as nossas vidas? Primeiro, o resultado é uma vida renovada, ela produz uma visão renovada. Sabe quando você não consegue enxergar nada? Precisa de renovação. Você não consegue ver saída, não consegue ver alternativa, não consegue ver uma luz. Precisa de renovação. Então, quando nós nos renovamos, a nossa visão ela é ampliada. E Deus nos faz enxergar coisas que antes nós não estávamos enxergando. Ele tem a capacidade de nos fazer ver coisas que nós não estávamos vendo. Deus nos faz olhar direções que nós não estávamos olhando. Quem sabe você estava olhando só numa direção, mas quando você começou a se renovar em Deus, você começou a olhar em outra direção. Talvez o que falta para você é esse olhar em uma direção que lhe seja segura, confiável, que lhe traga retorno, que te mostre realmente novos caminhos, alternativas, ganhos, vitória, etc. Então a renovação, ela traz para nós uma visão renovada, uma visão apurada, né, das coisas. E aí essa renovação faz com que a gente passe a olhar também de uma forma diferente para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso casamento. E temos uma visão melhor, até mesmo dos problemas. Ah, mas como eu posso, pastor, ter uma visão melhor do problema?
Porque às vezes nós enxergamos o problema, nós não estamos vendo a solução. E quando nós nos renovamos, Deus nos faz olhar em direção à solução. Problema nós já temos, sempre vamos ter. O problema já temos, mas a solução precisamos tê-la. E essa solução vem dessa renovação, desse olhar para uma direção que nós não olhamos ainda. E Deus nos faz ver a vida por ângulos que não ainda tínhamos enxergado. Esse é o processo da renovação em Deus. E aí um outro ponto da consequência dessa renovação é que após a renovação voamos alto. A águia se renova para se manter no alto. Ela não quer voar baixo. Não é da natureza dela voar baixo. Não é da natureza dela voar baixo, como os pássaros menores. Ela tem uma natureza que é voar alto, de impor respeito. Olha a tua vida. É da sua natureza andar cabisbaixo. É da sua natureza andar lamentando pelos cantos. É da sua natureza ser assim. A Bíblia fala que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça. Confia no Senhor teu Deus. Confia no Senhor teu Deus. Você tem uma posição que você ocupa diante de Deus. Está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Você não ocupa qualquer lugar nesta vida, você ocupa o lugar de estar sentado com Cristo nos lugares celestiais. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é nova criatura, comprado pelo sangue de Jesus. Então, veja o lugar que você ocupa, veja a posição que você representa no mundo espiritual, o que você representa junto à sua família, o que você representa junto à sua empresa, a posição que você ocupa na sociedade. Essa posição que você está hoje, se você não renovar, você vai perdê-la. Por quê? Porque a propósito de Deus é que você possa continuar voando alto, mesmo que nesse tempo você está enfrentando essa tempestade. Essa tempestade está te jogando para mais baixo, mais baixo, mais baixo. Mas essa é a hora da renovação. É hora de se retirar para se renovar. Porque novas tempestades vão vir. Sempre vem tempestade, vem uma, passa, vem outra, mas importa que a gente aprenda a voar acima das tempestades. Da mesma forma, querido, como a águia, nós precisamos renovar para nos manter no chamado. Precisamos renovar em Deus. Precisamos renovar para nos mantermos em nossos projetos pessoais, no mercado de trabalho, enfim. Terceiro ponto, a águia é ousada. Precisamos nos renovar para vivermos a nossa fé com ousadia. A águia voa cada vez mais alto. Não se acomode em voos baixos. Não se acomode em pouca fé, pouca experiência de fé. Mas tenta ser mais ousado nas suas atitudes, nas suas ações. Deus te deu inteligência. Deus te dá habilidade. Deus é um Deus que trabalha com a nossa criatividade. Explore isso. Busque isso a partir da sua renovação em Deus. Não se contente com poucos resultados. Não fique parado vendo a vida passar. Mas busque a renovação em Deus. A águia tem ousadia. Ela se esforça para voar mais alto. Então se esforce para você voar mais alto. Se hoje você alcançou um nível, amanhã você vai tentar subir um pouquinho mais, um pouquinho mais. É assim. Para enfrentarmos as tempestades da vida, precisamos voar mais alto. Quando arma uma tempestade, não sei se você já teve a experiência de ver os passarinhos voando de um lado para o outro, procurando refúgio, em lugares baixos, procurando lugar para se esconder, porque eles não conseguem ir acima da tempestade, mas a águia consegue. Quantas tempestades tentam nos derrubar de nossos sonhos, de nossos projetos, de nossa família, de nossa estabilidade emocional, essa tempestade que o mundo vive hoje. Quantas pessoas se sentem derrubadas, voavam alto e essa tempestade jogou para baixo. Mas é tempo de renovação, de nos renovarmos em Deus. Às vezes queremos enfrentar os fortes ventos, da adversidade, dos problemas, de uma enfermidade, e não é bom. Não é bom. Temos que fazer duas coisas. Ou a gente se retira para se renovar, ou a gente voa abaixo da tempestade. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que buscam renovação em Deus, guarde isso.
eles estarão prontos para voar acima da tempestade. Quando elas vierem, Deus nos ajudará. Deus vai te ajudar a voar não contra a tempestade, não bater de frente com a tempestade, não chocar-se na tempestade, não chocar-se nos problemas, mas voar acima das tempestades, como a águia renovada faz. Meu querido, por isso vale a pena esperar em Deus. Vale a pena buscar essa renovação em Deus. Se hoje você enfrenta uma tempestade, se uma tempestade armou contra você, meu querido, não se contente em voar por baixo. Busque a renovação em Deus, para que você possa voar acima da tempestade. Deus é contigo. Deus está com você. Deus te ajuda. Isaías 40:31 nos diz então: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Vão correr, não vão se cansar. Vão caminhar, não vão se fadigar. Porque espera em Deus. Espera no Senhor. Mas espera nesse processo de renovação. Enquanto você espera em Deus, Deus está te renovando. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Eu quero orar para que Deus possa, nesse tempo da sua vida, trazer renovação ao seu coração. Em nome de Jesus, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por esse teu filho, por essa tua filha, Senhor. Deus, que se encontra precisando hoje de uma renovação espiritual. Meu Deus e meu Pai, a tempestade que veio por esses dias, essa tempestade qual estamos atravessando, tem nos jogado para baixo, tem nos colocado para baixo. Mas Deus, nós não nos conformamos com isso. Nós queremos, ó Deus, buscar uma renovação que nos faça voar acima dessa tempestade. E seja assim com o teu filho, com a tua filha, Senhor. Traga essa renovação espiritual, de maneira que ela consiga enxergar em outras direções, de maneira que ela consiga, meu Deus, viver a ousadia na sua fé, de maneira que ela não se sinta enfraquecida, mas ela sinta-se fortalecida no Senhor e preparada para o novo que vai vir após a tempestade, e preparada para as novas atitudes que ela deverá ter após essa tempestade. Enquanto a tempestade não passa, Senhor, vai falando ao coração dessa pessoa, vai preparando para o novo que o Senhor tem para ela. Não é tempo, Senhor Deus, de ficarmos na caverna, de ficarmos entristecidos, mas de nos renovarmos na força e no poder do Senhor. Então, Senhor, assim como a águia se renova para voar voos mais altos, assim também renova o teu filho, que em ti se refugia, que em ti, ó Deus, busca encontrar, ó Deus querido, solução e direção para a tua vida, para que ela possa, após a tempestade, ó Deus, voar mais alto. Se vierem outras tempestades, ela não temerá, ela saberá enfrentar, que é não chocando contra a tempestade, mas voando acima das tempestades. Dá paz ao coração do teu filho, Senhor. Dá paz ao coração da tua filha, Senhor. Tira aquilo que está impedindo ela de voar mais alto e mais longe. O que pesa em seu coração, o que pesa na sua mente. Senhor, que ela possa se desprender agora de todas as coisas que pesam em sua vida e que impede de ir mais longe, de avançar na carreira que o Senhor preparou para ele e para ela, nos projetos e propósitos que o Senhor tem para ele e para ela. Deus abençoe esta pessoa, em nome de Jesus, e obrigado por essa vida que nos ouve agora. Em nome de Jesus, eu oro, rogo sobre ela a tua bênção. Amém. E louvado seja Deus. Meu querido irmão, Deus te abençoe, minha querida irmã, Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado aí por você ter nos ouvido. Espero que essa palavra tenha caído bem forte no teu coração. Que ela seja mais forte que a tempestade que você está vivendo na sua vida. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até nossa próxima transmissão
com a graça do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço para você, um abraço para toda a sua família, em nome de Jesus. Quem foi muito perdoado, muito amo, eu muito amo a ti. Só eu sei o que fizeste por mim. Só eu sei o que fizeste em mim. E deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso.